A gente vai dar sequência hoje à palavra que a gente começou. Eu comecei a falar já há alguns domingos atrás sobre paternidade. E a gente falou sobre Moisés, começamos a conversar um pouquinho sobre a história de vida de Moisés. E a gente trabalhou, a gente começou a olhar e analisar os primeiros 40 anos de Moisés, né, que são 3 etapas de 40 anos, a vida de Moisés tem essas 3 fases de 40 anos, e nós vimos na mensagem passada os primeiros 40 anos ali do Egito, né, a família desenvolvendo sua trajetória. Hoje a gente vai tentar, né, caminhar com a segunda fase, os segundos 40 anos de Moisés, que se deu ali no deserto, e essa é a segunda reflexão que a gente vai fazer. Então a gente vai recapitular uma expressão de Estevão no livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu queria que você fosse para lá, Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se ele está. Não está na progressão. Estevão, quando ele (17), se não me engano, Estevão 7, Atos 7. Verso 19 de Atos 7. Esse é um texto que a gente vai relembrar como uma Atos 7, 19, quando Estevão faz um tratado sobre o povo hebreu, e ele lembra de Moisés, e ele entra num detalhe muito precioso sobre a história de Moisés. Atos 7, 19, este outro rei, né, que foi um outro faraó, tratou com astúcia a nossa raça, né, que eram os hebreus ali, torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a rejeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Verso 20 então nos diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Com esse texto a gente começa relembrando a dificuldade de paternidade que Moisés teve ali no Egito no período do seu nascimento. A gente viu um cenário muito interessante, que foi um cenário muito semelhante ao cenário onde Jesus nasceu. O ambiente era muito semelhante, uma perseguição muito grande. O Egito, Faraó, com medo do crescimento dos hebreus, ele, com uma estratégia diabólica, argumenta um plano para poder matar e assassinar todos os meninos que nascessem dentro daquele período. Não é diferente daquilo que acontece com Herodes no Novo Testamento, com receio de perder o seu reinado. Um novo rei estava nascendo, era isso que circulava ali nos guetos, nos becos de Jerusalém, e ele então decide matar e assassinar todas as crianças, todos os meninos que nascessem ali naquele cenário. A grande diferença entre a experiência de Moisés e a de Jesus é que, como a gente viu na mensagem passada, nós não temos como ver ali o cenário da paternidade, o pai de Moisés agindo. Arão, né, que é o nome do pai de Moisés, ele some do cenário bíblico ali, do livro de Êxodo, e a gente começa então a perceber e a ver que Moisés passou a ser cuidado, zelado, protegido, amparado, não pela figura paterna, mas pelas mulheres que fizeram parte da sua vida. A gente viu primeiro a sua mãe Joquebede correndo para cá e para lá para tentar salvar a vida do menino com 3 meses. A gente vê a própria irmã de Moisés, já nascida, Miriam,
tomando uma posição ali junto à terceira mãe que Moisés teve, né, que foi a filha de Faraó. Então a gente viu que Moisés teve um trato muito maior com mulheres do que com a própria figura paterna. A diferença de Moisés para Jesus é que, diferentemente de Arão, nós temos um José que realmente paternalizou Jesus e cuidou dele e não se afastou dele. Essa foi a grande diferença. E José, para salvar a vida do menino, decidiu até fugir daquele cenário, largar tudo, diferentemente daquilo que a gente não vê em Arão, né, uma postura paterna. Então a gente começou a caminhar por aí e a gente vê como uma presença paterna, uma presença de pai forte na vida de um filho, né, olhando para Jesus, Jesus acabou sendo na vida aquilo que o próprio pai era, né, carpinteiro, a forma como forjou, como caminhou junto, como trabalhou, né? Então a gente ficou fazendo essas análises. Vimos como a educação de Moisés se deu por 3 mulheres, nenhuma figura masculina, né? Arão, como seu pai, ele desaparece. Nós vimos como o legado que o pai deixa para o filho é um legado de direção, né? A presença do pai na vida de um filho produz senso de orientação e de propósito na vida. A gente viu também que outro legado que o pai deixa para o filho é o senso de limite, valores internos, sanidade moral, tudo isso vem do pai. E o terceiro legado que o pai deixa para o filho é a questão da proteção, senso de segurança, de autoestima. Nada vai faltar aqui em casa, você está resguardado, você está protegido, tem alguém para te defender. Todas essas questões vêm através da figura paterna. Evidentemente, quando não tem essa figura paterna, essa mãe acaba fazendo esse papel, né? E muitas delas fazem com carinho, fazem com um zelo tremendo, e a gente tem que respeitar isso. E a gente vai hoje no segundo momento, a segunda fase da vida de Moisés, analisando sobre cura e desenvolvimento da nossa paternidade a partir desse momento de Moisés. Aí vamos para o deserto de Midian, para onde Moisés vai agora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, verso 15. Êxodo 2,15. Você chegou aí, Êxodo 2,15. Vamos relembrar para você que o homem da casa de Levi se uniu a uma mulher da casa de Levi. Esse homem era Arão e essa mulher era Joquebede. E apesar dele ser sobrinho dela, eles se casam e nasce Moisés. Moisés é gerado nessa relação. E evidentemente Arão e Miriam já haviam sido gerados, né? Moisés possivelmente era o filho mais novo. E o texto vai então mostrando que todas essas dificuldades que Moisés teve que ser escondido pela mãe numa cesta, né, protegido ali, levado para o palácio. E Moisés então chega aos 40 anos. Houve realmente uma negociação, né, entre a mãe do menino Joquebede e a mãe adotiva, filha de Faraó, de que ela amamentaria Moisés. Depois de um certo tempo ele iria para o palácio de Faraó e viveria ali até os 40 anos. Então, durante um período de infância muito conturbado, onde o menino vai para cá, vai para lá, fica comigo, depois fica contigo, e a gente acaba percebendo que Moisés, crianças que vivem dentro de um ambiente como esse, têm muita dificuldade de desenvolver raízes. E essa a gente vai ver talvez mais na frente, duas coisas muito importantes que o pai tem que deixar para o filho, né? São raízes e asas. E uma das coisas do livro de raízes era que Moisés não tinha. E a gente vai então entrar agora no texto, verso 15. Moisés se desgasta com um egípcio, ele mata esse egípcio. E agora nós vamos analisar não tem como a gente entrar até o capítulo 4, verso 18, quando termina essa fase do deserto, e Moisés é chamado para o seu ministério para retornar ao Egito e libertar o povo. A gente vai analisar um pouquinho essa fase de transição entre a saída do Egito e o retorno ao Egito como libertador, não mais como fugitivo,
a gente vai analisar esse período de deserto. Verso 15 de Êxodo 2 diz assim: informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Que caso? O caso dele ter matado um egípcio para defender o hebreu. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, certamente era aqui o Jetro ou o Reuel, e assentou-se junto ao poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e a encher os bebedouros para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram ali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, e este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Respondeu elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. A jornada de Moisés não termina aqui. Ele fica nesse ambiente, nesse espaço por 40 anos, e ele está com 40 anos agora, uma idade estratégica, uma idade onde os hebreus já estavam se levantando como líderes, mas Moisés estava fugindo. Moisés ainda não tinha a plena noção de quem ele seria. Se você quiser olhar por esse lado, por essa perspectiva, por essa ótica, né? Faltou a Moisés uma figura paterna para que pudesse lhe dar direção, alvo e missão. É isso que o homem, é isso que o pai gera, né? É isso que ele implementa na vida de um filho. E agora, com 40 anos, o cara já devia estar com o seu histórico de vida muito bem desenvolvido, muito bem formado. Ele está perambulando pelo deserto e homens da idade dele, ali dentro de um contexto judaico, já estavam talvez há 10 anos atrás, com 30 anos, se levantando como líderes, se levantando como sacerdotes, se levantando como mestres do seu povo. Talvez Moisés esteja atrasado. E ele vai para a terra de Midian. Você sabe o que significa Midian? Midian no hebraico significa briga. Midian no hebraico significa contenda. Moisés havia realmente brigado, contendido com o faraó, com a sua casa adotiva, havia se desentendido no seio da sua família, e ele vai para um deserto, onde o significado desse deserto significa briga. Olha, eu tenho assim uma convicção de que a briga agora não seria mais com o faraó, a briga mais não seria com a sua casa, a briga agora seria com ele mesmo. Moisés estava nessa fase, brigando com ele mesmo, lutando com ele mesmo para resgatar a sua identidade. Algo em que talvez nem ele entendesse quem ele fosse. Quando uma das filhas de Jetro chega para o pai e diz: olha, um egípcio nos ajudou. Você vê a dificuldade de se entender quem Moisés era, vestido de egípcio, mas no seu coração um hebreu de nascença. A identidade dele estava completamente deturpada. Ele vai travar uma luta com ele mesmo. E chega uma fase na minha vida, querido, na sua vida, que você vai ter que travar essa luta. Chega uma fase na minha e na sua vida que nós vamos ter que lutar, vamos ter que batalhar uma guerra. E os nossos inimigos, os nossos adversários, os nossos monstros não estão no âmbito. À nossa frente, do nosso lado, não são pessoas, somos nós mesmos. E esse é o tempo que nós precisamos. Moisés aqui vai travar uma luta, vai contender com a sua própria história, com seus traumas, com seus déficits, com seus vazios, com suas dúvidas, com as suas crises. Gente que não tem essa crise, gente que não tem essa dúvida de identidade, gente que não retorna para a casa paterna para fazer uma leitura, para se entender como pessoa, geralmente continuam meninos a vida inteira, imaturos a vida inteira, não conseguem amadurecer, não conseguem desenvolver ministério, não conseguem desenvolver carreira, capengam a vida toda. Quando a gente vai olhando todo esse déficit da casa de Moisés, a gente de forma nenhuma tira o
com uma infância marcada por idas e vindas, famílias aqui, famílias ali. Deus fez questão de chamá-lo. Deus não abriu mão dele. Isso me impressiona. Quando a gente chega mais à frente do texto, vai olhar Deus chamando Moisés cheio de resistência. Eu, na minha humanidade, meu Deus, larga esse cara de mão, vai procurar outra pessoa. Que indivíduo resistente, que indivíduo inseguro, que cara travado. Mas Deus pega esse cara, um monte de complicação de paternidade, a casa toda desarrumada, com uma infância toda destruída, traumas, infância, 3 em 3 meses, tem que correr para lá, tem que correr para cá, fica no colo de um, fica no colo de outro, cresce num ambiente que você sente que não é seu. Esse cara, esse homem aqui que Deus olha para ele e diz: eu não abro mão de você, cara. Você. Nós estamos numa geração que Deus está querendo levar justamente para esse cenário de Midian, para tratar, para curar, para restaurar. Mas nós temos uma geração, essa nossa geração fará de Midian um campo necessário, não para ser tratado, não para brigar consigo mesmo, mas para exalar revolta, violência, agressividade. Você olha esse cenário de violência que a gente vê na nossa cidade, as respostas para tudo isso está dentro da família, dentro das casas dessas pessoas. E Deus quer levar essa geração rejeitada e marcada pelo abandono paterno para um lugar onde possa tratar. Esse lugar onde Deus está querendo levar essa geração marcada por orfandade paterna para tratar, irmãos, é a igreja, é a comunidade cristã. Eu vou alterar, eu vou misturar essa experiência de Moisés com esse cenário que a gente tem hoje, socialmente falando. É bem possível que você já tenha ouvido falar sobre a geração Y. E são pessoas nascidas depois de 1980. Pessoas nascidas em 1980, possivelmente hoje elas estão na fase de 36 anos, 40 anos. E é interessante que nós temos gente com 40 anos, com uma mentalidade, com uma postura de menino, de adolescente. São adultos infantilizados. São os adolescentes. E essa geração Y, é interessante que eles herdaram, né? Por conta da morte da paternidade, foi gerada essa geração Y. São siglas, são nomes que se dão para as gerações, para a gente conseguir entender. Essa geração Y, ela vem depois da geração chamada geração X. Que foi um período tenebroso, onde muitos e muitas famílias se dissolveram, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde muitos pais precisavam ir para a guerra, e muitas mulheres ficaram sozinhas, e os homens que ficaram, que não foram para a guerra, eram homens fracos, doentes, capengas, com uma certa grande limitação na vida. E acontece que essas viúvas, essas mulheres viúvas, acabam casando com esses homens. Isso gera uma crise terrível que nós temos. Então essa geração, ela herdou os frutos da geração anterior. Quais são os frutos da geração anterior? Sexo, drogas, rock and roll, a geração da liberação do divórcio e do aborto. Trado dos anos 50 para os anos 60. São pais nascidos entre o final da Segunda Guerra e o início dos anos 60, passaram a ser caracterizados como a geração voltada para si mesmo. Você acha que nós somos uma geração egoísta? Isso começou lá atrás.
A geração voltada para si mesmo. Qual era o lema? O lema era: se te faz sentir bem, pode fazer. Isso lá em 1960 já. A filosofia ética dessas pessoas estava incorporada na seguinte declaração: não estou ferindo ninguém, a vida é minha e eu farei o que eu quiser. Caráter era irrelevante. O compromisso era desnecessário. Era a era do pós-modernismo entrando em ação. Não tem mais compromissos com ninguém. Isso, irmão, já em 1960. E a gente olha para essa geração machucada, ferida, drogada, divorciada, extremamente machucada. E a gente fala em divórcio, evidentemente respeitando cada caso, cada situação, não generalizando as situações, as circunstâncias. Mas foi desembocado isso nesse período, nessa fase de geração X. E a geração Y está pagando o preço disso até hoje. Os homens, aí essa geração de pais que iniciou a produção de abortos legalizados, altos índices de divórcio e lares de mães solteiras, nos quais as mulheres precisaram simultaneamente ser mãe e ser pai. Eu, particularmente, sou fruto de um lar assim. É o que vocês sabem, o desgaste que isso gera, a ferida que isso causa, o problema que isso gera. Os homens daquela época abdicaram de sua influência, porque não queriam assumir as responsabilidades por suas ações e até porque não resguardaram a imagem de Cristo em suas vidas. E aí nasce o feminismo. O feminismo nasce daí. O feminismo nasce porque homens abriram mão de sua postura, de sua posição e de sua presença dentro do lar. E aqui não tem ninguém defendendo o feminismo, evidentemente. E assim as mulheres começaram a reagir e veio esse movimento feminista aí. As consequências são terríveis, gente. Eu vou enumerar aqui alguns dados que a gente tem hoje na nossa sociedade, por causa do desgaste familiar, por causa desse homem ter saído de casa, ter deixado essa família, ter abandonado esse filho. A gente tem 1/3 dos filhos dessa geração que estão envolvidos diretamente com o alcoolismo. 1 em cada 4 pessoas dessa faixa etária de vida estão envolvidos com drogas. 1 em cada 4. Essa geração em que tem hoje visualizado cerca de 14 mil referências sexuais na TV. 9 em cada 10 são dependentes de pornografia. Metade dessas pessoas perderam a virgindade antes do casamento. 40% dessas pessoas se automutilam. E a gente não vai nem falar em suicídio aqui para não ficar mais pesado do que já está. Altíssimo índice de falta de significado da vida. 1 em cada 5 considera cometer suicídio. 1 em cada 5. Inclusive rola aí nas mídias até suicídio mesmo de cristãos, suicídio de pastores. 2.000 dessas pessoas, dessa geração Y, cometem suicídio por ano. Doug Stringer escreveu um livro muito interessante, Quem é Seu Pai Agora? Ele joga essa frase aqui que eu queria ler com você, diz assim: os jovens dessa geração Y não são somente órfãos de pais, muitos deles são irados, confusos e sem direção. Agem com indiferença a tudo.
eles foram feridos e eles agem de acordo com isso. De fato, essa frase aqui é de arrepiar. Satanás está determinado a roubá-los de seus destinos. Esse é o nosso cenário. A questão toda não é simplesmente a gente analisar o cenário, a gente entender por que ele está do jeito que ele está. O mundo está violento. As pessoas estão sendo estupradas à torta e à direita. Os divórcios estão cada vez mais aumentando. Nossa, quantos roubos, quantos furtos, quantos assassinatos, quanta maldade, quanta perversidade. Não adianta a gente ficar analisando sintomas, a gente tem que entender a causa. E como igreja, somos nós, irmãos, que temos resposta. Ou você acha que a resposta para essa mazela toda está na urna. Como diz Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo. Não tem ONG, não tem movimento político, não tem governo que resolva a mazela do pecado, a não ser a igreja. É a única que tem essa resposta. E a gente está falando de orfandade paterna, a gente está falando de filhos e filhas largados, jogados. A gente percebe em Moisés, voltando para Moisés, ele não tem uma identidade. É um egípcio por fora, é um hebreu por dentro. E alguém em fuga de si mesmo. Moisés agora está em rota de fuga. Ele vai para o deserto. Um cara marcado por medo de tudo, medo de todos. Queria se esconder na vida. Moisés era alguém inseguro. Tantas pessoas inseguras. O que é insegurança? Insegurança no dicionário quer dizer pessoa medrosa, pessoa sem confiança. Pessoa sem confiança é mesmo. E de onde vem isso? Joyce Meyer, no livro Raiz da Rejeição, ela diz o seguinte: a insegurança das pessoas é um distúrbio psicológico que está assumindo proporções epidêmicas. A maioria das pessoas nessa geração são pessoas inseguras. E a causa, a fonte, a raiz está onde? A gente olha no trato de Deus com Moisés nesse deserto. Quando começa a trabalhar Moisés, quando começa a chamá-lo para algo novo, para algo grande, quando começa a despertar Moisés para o ministério, ele não consegue. No capítulo 3, verso 10, tem um chamado. Se Joyce Meyer estiver certa, vamos acreditar que ela possa estar certa, que a maioria das pessoas da sociedade hoje, que vem de um legado destruído de paternidade, estejam inseguras. Agora você imagina pessoas inseguras se relacionando umas com as outras. Você imagina pessoas inseguras namorando, noivando e casando umas com as outras. Você imagina que identidade familiar está sendo gerada nisso? Êxodo 3:10 é o chamado. Deus para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. É o chamado de Deus. É o chamado de Deus para ele. Vem agora. Estou te chamando para você desenvolver algo grande no meu reino. Chamando você para uma missão. E aí a gente vai ver os níveis de insegurança de Moisés. Quer ver os níveis de insegurança dele? Quer ver são os nossos. Verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Ou seja, ele era inseguro em relação a ele mesmo. É a insegurança de nível pessoal. Eu?
primeiro nível da insegurança. Gerada onde? Segundo nível, verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser: o Senhor, o Deus de vossos pais, me enviou a vós, e eles perguntarem: qual é o seu nome? Que direis? Agora Moisés está inseguro em relação ao próprio Deus. Mas quem é você para eu ir em seu nome e falar, mas quem? A gente sempre entende que é o pai terreno que prepara o filho e a filha para um relacionamento com o Pai Celestial. O pai terreno, ele tem uma função, uma missão preciosa de preparar o coração do filho para um relacionamento com o Pai Celestial. Se você chega nessa geração rebelada que nós temos na nossa sociedade hoje, se for apresentar Deus como Pai, você está enrascado. Você tem que encontrar outro tipo de argumento até você conseguir gerar paternidade ou falar de um Deus como Pai para essa gente. Porque as coisas que eles mais sentem em relação ao Pai é raiva, é ódio, é indiferença, é abandono, é rejeição. É interessante, na leitura que eu fiz desse texto de Êxodo, quando Deus chega para Moisés e vai se apresentar para Moisés, evidentemente Joquebede já preparou o caminho sobre quem seria Deus para Moisés. Mas quando Deus mesmo vai lá tratar pessoalmente com Moisés, ele diz assim: eu sou Deus do seu pai. Meu Deus. Mas é interessante que Deus não termina aí. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. A referência paterna, irmãos, é muito importante. Nós vimos na mensagem passada, num artigo da Universidade da Família, falando que a presença paterna é tão forte na vida de um filho que ela pode ser mais sentida do que a ausência da mãe. Não desvalorizando a mãe, a presença dela, a função dela. Moisés está inseguro. Deus vai ter que desenvolver. Você pega o verso 13 até o 22. É Deus trabalhando, desenvolvendo uma argumentação persuasiva. Moisés, não, vamos e tal. No capítulo 4, no verso 1, nós temos uma outra insegurança, terceiro nível de insegurança. Capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés: mas eles que não crerão, nem acudirão ou ouvirão a minha voz. Aí nós temos a indiferença em relação às pessoas. As pessoas, elas não vão acreditar em mim. Não, aqueles filhos de Israel, não vão acreditar em mim. Então nós temos um nível relacional a pessoas que têm medo das outras. Gente que tem medo, de tão inseguro, tem medo de pessoas. Tem dificuldade de relacionamento. Às vezes são pessoas ótimas no serviço. Moisés no serviço, irmãos, ele foi 10. A dificuldade para se relacionar era outra coisa. Não, as pessoas não virão. Capítulo 4, de 2 a 9, Deus dá mostras do poder dele para Moisés. Mão ressecada, cajado transformado em serpente. Deus começa a dar essas manifestações. Aí no capítulo 4, verso 10, nós temos um outro problema. Nesse trato de Deus com Moisés, Moisés volta para o ciclo inicial. Qual é o primeiro nível de insegurança? É em relação a ele mesmo. Aí Deus trabalha, argumenta, e no capítulo 4, lá no verso 10, diz o seguinte: então disse Moisés ao Senhor: eu nunca. Aí Deus começa a perceber que ele tem um ciclo.
um ciclo de insegurança, de defesa e de desculpa. Eu não posso, Deus não pode, as pessoas não me aceitam. Depois que ele esgota o ciclo, ele começa de novo. Mas o problema sou eu. Eu não sou eloquente, não tenho voz, eu gaguejo, seja lá como a gente quiser interpretar. Irmãos, no verso 14, Deus realmente perde a paciência com ele. Até Deus já teria perdido há muito tempo, mas misericordioso, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Isso aqui não foi a primeira vez que Deus dá uma dura em Moisés, não é a primeira vez. Ele tinha tanta dificuldade relacional, que ele teve dificuldade, a gente falou sobre isso aqui, numa série de mensagens sobre família. Ele teve um desgaste muito sério com a própria esposa. No momento em que ele tinha a responsabilidade de circuncidar os seus filhos, ele não circuncida. Quando Deus o chama para levar ao Egito, Deus tem que tratar daquela circuncisão. E a Bíblia diz que Deus não só acende a ira, como acendeu aqui, mas nesse caminho para o Egito, quando Moisés já ia como libertador, Deus decidiu matá-lo. Porque a circuncisão era um sinal de libertação, da graça de Deus, do amor de Deus. Ele precisava circuncidar o filho. E acaba que a esposa tem que circuncidar o filho no lugar dele. E ela se ira por causa disso, ela se revolta por causa disso. Mas a boa notícia de tudo isso, querido, é que Deus tratou da insegurança de Moisés. E só Ele pode tratar da sua. Ele pode tratar das feridas, das questões, das dores, dos vazios, dos déficits. E Deus, nesse tempo, tem nos trazido a Midian. Eu queria que nós entendêssemos como igreja, como corpo de Cristo, que esse é um tempo onde o Senhor está nos trazendo para um lugar, para uma oportunidade de nos curar, de nos confrontar, de fazer a sarça acender, de escutarmos a voz do Senhor, a verdade, ainda que ela doa, ainda que ela machuque, mas a verdade, e destronar esse senso de insegurança, de medo que nós temos, gerado pela falta de paternidade, gerado pela falta de amor, de graça, de misericórdia, por parte dos nossos pais. E aqui a gente não vai ficar culpando pai e mãe a vida toda também, não. Aqui nós temos que ser lúcidos, claros, conscientes de que nós também fazemos as nossas escolhas. Eu vou usar uma expressão aqui do pastor Luiz Hermínio, da Nirvana, que eu acho meio, não sei se é algo real, claro, mas é digno de pelo menos a gente analisar e pensar. Ele, fazendo uma leitura, fazendo uma exposição sobre a paternidade de Moisés, e até em determinados momentos, ainda que ele não queira comparar com Josué, mas ele acaba fazendo uma comparação. Ele argumenta por que Moisés só focava no serviço e tinha dificuldade no relacionamento. E ele joga essa ideia do fato de Moisés ser educado e tratado apenas por mulheres. É contraditório, é difícil, porque você está acabando declarando que mulher só pensa em serviço, né? E que ela não tem talvez uma limitação de relacionamento. Eu não estou dizendo isso não, mas na argumentação dele poderia fazer sentido, pelo fato dele ter muita limitação, dificuldade para se relacionar. Então a gente percebe em vários âmbitos dificuldade de se relacionar. A forma como se relacionou com o egípcio a ponto de matá-lo, a forma como
teve um desconforto com os próprios hebreus escravos ali, que ele vai tentar apartar uma situação, e depois ele descobre a dificuldade que ele teve com a própria Zípora, sua esposa, né? E a gente vai percebendo então algumas questões. Voltando para essa análise de paternidade, que a gente já vai estar terminando, tem dois efeitos da falta de paternidade na vida das mulheres. A gente está olhando aqui o Moisés, que teve um déficit de paternidade. Eu vou ter que realmente dividir essa segunda mensagem em duas, né? A gente vai deixar para frente. Mas a gente vai fazendo leituras, e a gente está aqui vendo um filho, Moisés, homem, com um déficit de paternidade, que isso gerou na sua postura, a insegurança que isso gerou, a dificuldade de relacionamento que isso produziu. Mas e nas mulheres? Falta de paternidade gera problema nas mulheres? Muitos. E pelo menos assim, cientificamente se demonstra dois sérios problemas, duas características centrais. Primeiro, problemas com a dieta. Parece brincadeira, mas é sério. Quando uma filha, quando uma moça não tem cuidados consigo mesma, ou acredita que ninguém se importa com ela, não se importará com o que come. Essas pessoas se voltam para a comida para obterem conforto. É aspecto emocional. Vai canalizar toda a ansiedade, todo o vazio para alguma coisa. E a comida é uma delas. E a gente vê essa realidade sendo desenvolvida na vida de muitas mulheres. Isso é argumento científico, que Douglas Stringer trabalha no livro Quem é Seu Pai Agora? E eu acho muito curioso a gente fazer esse tipo de análise. Porque por mais que a gente ache que é orgânico, pode ser emocional e também pode ser espiritual. A segunda característica da falta de paternidade nas mulheres são os relacionamentos com os homens. Ele vai argumentar dizendo que a maioria das filhas que tem problema de relacionamento com o pai estão procurando por identidade, e assim envolve-se com homens, gangues ou tribos. Como no fundo você vê uma moça, ou você vê uma mulher em busca de relacionamentos atrás de relacionamentos, e se você olhar essa atitude desenfreada para se relacionar, para se envolver, no fundo, alguns costumam dizer, se relaciona com tantos rapazes, tantos homens assim, no fundo está procurando o colo do pai. Os rapazes a quem essas pessoas se entregam, essas moças se entregam seus corpos, elas ferem seus corações e as usam. Infelizmente, o ciclo continua até que elas sentem que não tem mais razão para viver. Você acha que isso está distante da gente? Está distante não. Nesse ambiente de comunidade, onde a gente para escutar determinadas filhas, determinadas pessoas, essa falta de sentido da vida, essa vontade de morrer, está mais clara do que a gente imagina. Basta darmos um pouco mais de atenção às pessoas. Midian era esse lugar onde Deus queria tratar de Moisés. E é interessante que aquele era o lugar onde Deus mostrou para Moisés e depois mostrou as pessoas que estavam ali para ser canal de cura, de graça na vida dele. É interessante, quero terminar aqui. Moisés se casa com Zípora. Eu gosto de buscar significados de nomes, texto hebraico. E Zípora significa pássaro. Pássaros nos lembram asas. E a gente olha que isso pode ser muito simbólico, né? Esse nome Zípora na vida de Moisés, né? Isso possivelmente tem a ver um pouco com esse rastro de falta de paternidade que ele vivia.
O pai precisa dar aos filhos duas coisas: raízes e asas. Né? E aí a gente lembra de pássaros. E a gente tem muito isso na parábola do filho pródigo. Se olhar para a parábola do filho pródigo, você vai ver que um filho tinha raiz e outro tinha asa. Que tinha raiz não tinha asa, que tinha asa não tinha raiz. E quem dá essa asa para o filho é o pai. Quem produz raízes, vínculos, ligação dentro do ambiente familiar é o pai. E também quem dá asas, quem lança como flecha é o pai. Salmo 127 fala sobre isso. São como flecha na mão do valente. Só que Moisés não tinha um valente para lançá-lo. Não tinha um valente para lhe dar asas. Porque antes de ter asa, tem que ter raiz. Raízes foi o que Moisés nunca teve. Ora, aqui na aldeia de Gósen dos Hebreus, ora no palácio de Faraó. Um problema gerado no ambiente, foge-se para outro lugar para resolver o problema. Raízes simbolizam os fundamentos, as bases da vida, os valores da vida. E isso a gente precisa aprender em casa. A gente não tem como aprender isso na rua. Coleguinha de sala não tem como ensinar isso para o meu filho. E asas significam destinos, missão. E é interessante, a gente vai terminar aqui. Moisés, só depois que enraiza 40 anos no deserto, no ambiente familiar, estruturado, com Reuel, sua esposa, suas 7 filhos, é que Deus o visita para se revelar para ele. Essa cronologia, ela é estratégica. Eu, pelo menos, olho assim. Foi depois de criar raízes com Jetro, em que Deus visita ele numa tarde ou numa manhã, onde ele leva as ovelhas para pastar. E ali Deus se revela. Por quê? Porque já tinha uma paternidade ali e dava para ele se revelar. Irmãos, que o Senhor nos ajude. As asas que Moisés tinha eram asas quebradas, que não o levavam a lugar nenhum, que o levavam a fugir, ter medo, ser inseguro. Mas Deus tem algo para Moisés, como tem para mim e para você. Vamos colocar de pé, para a gente orar? E a gente termina numa outra oportunidade, essa segunda mensagem vai abrir um outro ponto. Ao invés de 3 mensagens, a gente vai trabalhar em 4. Esse deserto, essa fase transitória, esse lugar de cura. Né? Ali Moisés é tratado. Esse é o tempo da gente ser tratado. Esse é tempo, irmãos, da gente dar valor à família e dar valor à paternidade. A importância da mãe, a importância do pai. Como os filhos se escoram, se espelham no que o pai faz, no que a mãe faz. Não, se o pai diz, o que a mãe diz. Essa geração Y cansou de discurso. Ela não aceita discurso. Ela aceita exemplo. Não adianta falar blá blá blá, ninguém escuta. Vamos falar com o Senhor. Vamos colocar diante do Senhor. As nossas casas, as nossas famílias. Vamos sarar nossa paternidade. Vamos pedir ao Senhor que nossos filhos sejam curados, sejam tratados, que seja removido todo esse medo, toda essa insegurança. Que a gente, como pai, como mãe, decida amar, talvez
vez de novo. Talvez seu filho, sua filha já esteja grande demais. Você acha que está grande demais, que não pode voltar atrás e corrigir determinados erros, falar coisas que talvez você nunca tenha falado. Expressar-se para sua filha, principalmente para sua filha, papai. Seu abraço, seu corpo, sua presença, seu cuidado.